minha gente! Sejam bem-vindos ao podcast Caminhos da Educação, porque educação a gente caminha junto, lado a lado. Eu sou Catarina, professora e sua apresentadora, e hoje nós vamos bater um papo com um convidado muito especial. Mas antes, nós temos um momento dica de leitura para você. Vamos indicar 3 livros que dá um pouquinho de spoiler sobre qual é o tema do nosso podcast de hoje. O primeiro livro que a gente vai bater um papo é Contos da Vida Real, de vários autores, organizado pela Vivo, e é um livro onde a gente mostra a história e a trajetória de várias pessoas do esporte brasileiro, como Gabriel Medina, como Vinícius Júnior, e a gente vê muitas dessas trajetórias. O segundo livro que a gente vai falar um pouquinho hoje também é Memórias de uma Bola de Basquete, de José Geraldo Ribeiro, um livro muito interessante. E imaginem só um livro onde o personagem principal é uma bola de basquete. E aí você vê o dia a dia de uma bola de basquete numa equipe profissional. Então, é um livro também muito interessante. E o terceiro livro que nós vamos indicar hoje é Menina Também Joga Futebol, de Cláudia Maria de Vasconcelos e Éder Cardoso. Imagina uma garota que prefere jogar futebol a dançar balé. A gente vai ver a trajetória dessa menina. Então essas foram as indicações de hoje. E já deu para perceber um pouquinho sobre qual é o tema do nosso podcast de hoje. Será que alguém desconfia qual é o tema do nosso podcast de hoje? Pois é! Eu queria agora chamar o nosso convidado especial, professor Wilker. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Wilker, né? Como já foi apresentado, nascido em Salvador, fui morar ainda quando criança em Rio Real, Bahia, né? Fiz minha graduação em Paripiranga, na Uniages. Sou formado em Educação Física, licenciatura. Atualmente trabalho na Secretaria de Educação, né, de Feira de Santana. Há pouco tempo estava na sala de aula da Escola Municipal Dr. Clóvis Ramos Lima. E lá, né, tinham desafios muito importantes dentro da nossa área. E hoje a gente está aqui para discutir algumas delas, inclusive falar sobre a Copa Edu, que é uma grande novidade que vem aí. Inclusive foi por esse motivo também que a gente queria chamar você para a gente falar um pouquinho sobre essa Copa Edu. E a gente quer saber, né, como é que a SEDUC está agindo em prol desse projeto novo tão especial. Bom, primeiro vale ressaltar, né, que é o primeiro movimento relacionado ao esporte escolar promovido pela Secretaria de Educação, né? Então, é um movimento novo, é um projeto piloto que vem aqui com grandes intenções, principalmente para o público, né, que é o nosso aluno, e a escola pública merece esse projeto. Mas esse evento, ele vai ser aberto para todos? Onde é que vai funcionar, mais ou menos? Bom, nesse primeiro momento, esse projeto visa atender aos alunos do Fundamental 2, né? Fundamental 2 compreende aí do 6º ao 9º ano, alunos de 12 a 14 anos, né? No entanto, o projeto compreende também, tendo em vista que tem alunos fora da idade normal, né? Então, atende alunos de 11 a 16, né? O nosso projeto. Foi utilizado apenas o Fundamental 2, porque somos em 45 escolas no município de Feira. Então, o Fundamental 1 tem 135 escolas. Então, você fazer um projeto com essa magnitude, né, abrindo aí para 180 escolas, nesse primeiro momento a gente acredita que é interessante a gente diminuir, né, para oferecer um serviço com qualidade, um serviço que realmente atenda à realidade escolar, do que abrir para todos e acabar não sendo um evento que seja realmente interessante e agradável para todos, né? Então, a gente teve esse cuidado, essa cautela, pensando mesmo em proporcionar, de fato, uma boa experiência para nossos alunos, para os nossos professores, para as nossas escolas, né? Que até então não tinha projeto nessa perspectiva. Então a gente já está vendo que vai ser um projeto, um evento muito importante, né? Vai. Mas a educação física em si, como é que ela é importante, principalmente para a escola pública? Como é que você acha isso? Bom, primeiro nós somos os professores queridinhos da escola, né? Vale De ressaltar. fato. Vocês e os professores de artes. Isso. Geralmente são os queridinhos mesmo. É verdade. Então, assim, o professor de educação física na escola, ele tem um papel preponderante, né? Primeiro que a gente lida
com os alunos, com os adolescentes, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais dinâmica, né? A gente trabalha nossos conteúdos tematizados em 5 unidades, né? A gente tem o esporte, a gente tem a ginástica, a gente tem as danças, a gente tem as lutas, as práticas corporais de aventura, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma variedade, e essa variedade chega ao aluno através de vários conteúdos, visando mesmo o ensino integral. Então, assim, a gente não pensa apenas no caráter técnico, a gente tem que pensar no aluno como um ser social, um ser crítico. Então, essa discussão ela perpassa por vários âmbitos, inclusive a gente traz a questão do racismo no esporte, né, no futebol. Tive aí agora Vini Júnior, né? Assim como ele, vários outros atletas do Brasil, na Europa, sofrendo com essa questão. Então, assim, possibilitar discussões acerca do esporte e das outras unidades temáticas, proporcionar também essas experiências, né? A inclusão, né? Que a gente vê muitas meninas que não praticam, a gente fica naquela, né? Que é um debate também que vem sendo travado há muito tempo. Então, assim, a gente proporcionar esse olhar para a inclusão, proporcionar um olhar direcionado para essas questões mesmo de que é importante você entender que o jogar com é mais interessante do que jogar contra o outro. Então, valorizar as relações de amizade, né, de parceria, entender também as dificuldades do outro, né? A gente tem várias discussões que são travadas na educação física e a gente tenta mesmo formar o aluno ele crítico, né, e emancipado para saber lidar com essas questões. Muito legal. E você falou muito sobre a questão das amizades. E eu, pelo menos, me lembro de quando eu era criança, quando eu era adolescente, de ter aqueles alunos mais tímidos e quando eles, às vezes, iam para a educação física, poxa, descobria, nossa, fulano joga muito bem e conseguia desenvolver essa amizade. Eu acho que muito também porque quando a gente está na sala de aula, tá todo mundo sentado ali, sempre numa posição só, e quando a gente vai para a educação física, a gente mexe o corpo, a gente se movimenta. Como é que isso ajuda também na vida social dos alunos? Bom, uma coisa muito interessante que você trouxe, né? Porque geralmente a gente acha que a educação física é só corpo, né? É só saúde, né? E para além da saúde, tem essas questões mesmo de relacionamento. Sim. E eu acho que um dos nossos papéis principais da educação física é promover essas interações da melhor forma, né? Então, assim, a gente tem os benefícios para a saúde, tem os benefícios sociais. Então, o aluno, quando ele percebe que tem aula de educação física, ele pode faltar outra. Ou melhor, não pode, né? Ele não pode faltar outra. Mas, né, ele sempre fala, ó, hoje a educação física não posso faltar de forma alguma. Desse jeito. Então, quando você percebe essa situação, você entende a nossa importância na escola, né? O aluno, ele entende que, por ser a aula de educação física, é uma aula que ele vai para a quadra, é uma aula que ele vai discutir, era uma aula que ele vai estar se movimentando. Uma das coisas que o programa Escola das Adolescências, né, que é um programa do governo federal que vem trazendo essa ideia de o olhar focado para os adolescentes, e nesse momento de escuta, sempre foi citado projetos extramuro. Então, imagine, o adolescente atual, ele não quer mais ficar numa sala de aula, ali preso com aqueles costumes tradicionais, né? Eles nem conseguem mais, nem conseguem mais focar, então... e ele sempre cita essa relação do extramuro mesmo como algo que pode engajar o melhor aprendizado dele, né, na sala de aula, e isso é importante. Inclusive, a Copa Edu, ele também tem essa fundamentação, né, uma resposta a esse programa que a gente já vem com tudo, né? Inclusive, educação física é a disciplina que eles mais vivem fora da escola. Que eles jogam, porque eles fazem muito isso, né? Mas você, assim, o que te fez escolher a educação física? Primeiro, que enquanto aluno, eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu ficava em um turno na escola, os outros 2 turnos, né? Se eu estudava de manhã, era tarde e noite na quadra, isso é claro. Então, eu treinava muito, eu jogava muito, ficava com meus colegas. Então, assim, isso favorecia, né, como eu te falei, os laços. E, em compensação, né, esse ficar muito na quadra jogando e estar envolvido em todas as competições me fez, né, até ter destaque nos jogos estudantis e ganhar uma bolsa, né, para ajudar na escola particular, na melhor escola particular do município. Então, assim, eu sempre estive atrelado a essas competições, eu sempre quis participar de todas, então não fui limitado a uma modalidade, ainda tem isso, viu? O que me chama mais a atenção na educação física, que eu sou apaixonado por todas as áreas. Então, eu nado, eu jogo futsal, eu jogo baleado, eu jogo basquete, eu jogo vôlei, eu jogo handebol. Posso não ser bom em todas, claro, mas eu participo. Eu gosto de estar envolvido nessas questões de esporte,
né? E para além dele, eu luto também, danço também. Então, assim, é algo que a educação física, para mim, é uma paixão, né? Então, É um mundo, é um né? mundo. A educação, para mim, é um mundo. Então, eu gosto de estar inserido nesse mundo e digo para você com todas as palavras que a educação física, para mim, é tudo, né? Eu vivo a educação física e esse projeto, para além de incentivar a prática esportiva dos alunos na escola, também trazer o olhar para as nossas necessidades, né? Que muitas das vezes faltam estrutura, faltam materiais esportivos e a gente consegue lidar e mesmo assim ainda consegue superar as expectativas dos alunos, né? E a educação física, ela ensina muito sobre parceria, sobre respeito. Então, é uma disciplina que, para além do teórico e da prática, ensina muito sobre respeito, sobre lidar com o outro. Principalmente quando tem campeonato, você vê como os meninos, né? Eles têm essa dificuldade, mas eles, quando tem campeonato, eles se comportam, porque não querem levar cartão vermelho, porque não querem ser expulsos, porque não querem perder o campeonato. Então, como isso ajuda também esses alunos a nesse nível social também, né? Vamos lá. Primeiro que a educação física nem sempre foi assim, né? A educação física passou aí por períodos complexos, né? Sempre atrelado às necessidades da época. A gente já teve a educação física na qual o médico que dava aula, então imagine. Caramba! O médico dava aula, depois um coronel, um major do exército, ele dava aula de educação física. Então, a gente vem em um período, né, o pós-crítico, trazendo essas complexidades que você mesmo já traz. Então, é para além do esporte, é para além da prática. Volta muito ao quê? Ao aluno nas suas interações, né? A gente percebe que o aluno ele consegue respeitar mais as regras, ele consegue ter um controle a partir das práticas, né, da educação física. Então, assim, o que eu percebo na sala de aula é os alunos daquela turma muitas das vezes não se entendem durante o processo, mas quando se aproxima de campeonatos como esse, os alunos eles se unem de uma forma que você fica assim, poxa, não brigava, até então não estava naquele perrengue, assim mesmo. E de repente unidos para ganhar, unidos em prol, né, do campeonato. Então, olha lá, o que é que favorece? Então, é o respeito, são as amizades, os laços, né? A gente tem vídeos no Clove mesmo, por exemplo, que os alunos pintando rosto, fazendo faixas, aquele negócio, aquela relação surreal, como se fosse clima de Copa do Mundo mesmo, É interessante gente, na escola, que envolve não só as pessoas que estão jogando, mas toda a escola se mobiliza, né? As meninas que às vezes não estão jogando no campeonato, monta equipe de torcida e compra pompom e faz tudo isso. Eu acho que é muito, muito interessante isso. Embora, né, outra discussão que a gente já venceu também é essa participação das meninas. Hoje a gente percebe que a participação está maior, isso é maravilhoso, gente, porque assim, a educação física ela não deve ser limitada, né? Ela deve ser ampliada, conhecimento é isso, ela deve ser compartilhado, deve ser ampliado. E a participação das meninas, para além, né, da arquibancada, hoje elas dão show, né? Eu faço questão de ressaltar nos eventos que a gente sempre tem o estereótipo, né? As meninas sempre tentam comparar o futebol, por exemplo, né? O futebol feminino com o futebol masculino. Mas, gente, entenda, as meninas teve um período que ficaram 40 anos proibidas. As mulheres elas foram proibidas por 40 anos, né? De jogar, de praticar esportes. E por lei, né? O que choca é justamente isso. Poxa, uma lei que proíbe, né? O esporte, as mulheres no esporte, nos que deixavam ela com o corpo masculinizados, né? Então, assim, até a justificativa é o que a gente pensa, meu Deus, que período a gente passou, né? Com certeza. E não só o futebol, né? Hoje, meninas, eu conheço muitas meninas que gostam muito do handebol e que tiveram, eu mesma tive minha primeira experiência com handebol dentro da escola. Então, assim, hoje eu sou apaixonada, porque meu pai era jogador também de handebol. E hoje eu sou apaixonada pelo handebol por conta de um professor que colocava, incentivava as meninas a jogarem esse esporte, né? Então... Maravilha. Eu acho que a gente tem esse papel mesmo, tá? De entender uma das coisas que eu gosto de falar em sala de aula, que a gente não deve se limitar, né? Quando eu falo que eu já lutei boxe, já lutei karatê, jogo essas modalidades todas e ainda dança. Então, assim, eu falo, ó, gente, não se limita, se descobre, porque hoje, até agora voltando a falar da saúde, né? Hoje a gente não pode ficar sem praticar nada. A gente tem que praticar alguma coisa, isso é claro, né? Só que assim, existe uma infinidade de coisas. Hoje não há uma desculpa, eu não gosto de esportes, mas não tem esportes apenas, tem lutas, tem danças, né? Tem práticas corporais de aventura. Gente, tem alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Agora, o que é que te cabe, né? Escolher o que mais se adapta à sua realidade,
para que você faça gostando de fazer, querendo fazer, porque não tem nada pior do que você ir fazer alguma coisa que é obrigado, né? Ah, vou para musculação, mas chega lá, faz por fazer, então você não consegue ter os ganhos necessários e importantes para a sua vida real, né? Então, escolhe algo que te faz bem, que te faz feliz, e isso vai trazer várias contribuições, né, no seu dia a dia, tanto físico como emocionais. Então, isso é importante ter esse olhar, né? Que legal. Conta pra gente alguma história de algum aluno que foi marcado, assim, pela educação física. Você tem alguma história, assim, que é aquela história que marca? Um caso bastante curioso, né? Em uma aula até de ginástica de conscientização corporal, eu falando sobre a questão da postura, né? Isso que eu falei, não é só sobre esporte. A gente tem uma vasta, uma gama de conteúdos aí a serem trabalhados que perpassam pelas unidades temáticas, né? E nessa aula, a gente conversando sobre a postura, uma menina falou, professor, eu sinto muito minha coluna, né? E aí eu, sente muito sua coluna como? Ah, mas não é só o peso. Eu falei, pronto, vamos lá. Só que ela era tímida. Aí ela falou assim, esperou grande parte, né, da turma sair, ficou só os amigos dela. E aí ela falou, ó, professor, eu não queria falar para poder, porque eu sou tímida e aí eu não queria expor essa situação. Eu sinto dores na coluna. Como você falou da técnica do toque, né, da palpação, que a gente faz a gente vê onde é que está a coluna certinho e se há algum desvio, né? Ela disse, você poderia fazer? Eu disse, pronto, posso fazer. E ela deitou, né, no tatame, e aí eu fui direcionando. Quando chegou em determinada parte, fazia isso aqui, ó, e voltava. Eu disse, ó, escoliose. Aí eu falei para ela, pode procurar sua mãe quando sair da escola aqui, vá no ortopedista com urgência. Aí ela, professor, pode ir no ortopedista e lá ele vai direcionar. Foi dito certo. Quando ela falou para a mãe levou no ortopedista, né? E aí o ortopedista disse, como é que um professor de educação física identificou esse problema e você, como mãe, não identificou isso? Caramba. Então, ela tinha problema na coluna e que ela teve que passar por outros procedimentos, né? Mas olha lá, né? Uma aula de educação física que não versava apenas sobre esportes, né? Mas perpassa sobre outros contextos. E olha o que a gente conseguiu identificar, gente. Então, assim, são várias experiências, né? Alunos que criavam jogos, né? Alunos que eles se encontravam em jogos, alunos que eram sedentários e de repente, professor, me identifiquei naquela modalidade e que bom. Eu disse, olha que massa, entenda, não é só o futsal, não é só aquelas modalidades coletivas, tem outras também. E eles foram se identificando e descobrindo novos talentos. Hoje a gente tinha aluno que era boa em natação, tem aluno que era bom em voleibol. Então, assim, né? Fazia balé, fazia ginástica. Eu disse, olha, quantas experiências maravilhosas a gente consegue ter a partir disso, né? Então, voltando a falar um pouquinho sobre a Copa Edu, fala para o pessoal aí de casa como vai funcionar esse evento, que dia vai ser, onde vai ser, quem pode ir, quem não pode ir. Maravilha, vamos lá, né? O momento tão esperado aí da Copa Edu. Bom, a Copa Edu é um evento esportivo, né? Que reúne as escolas públicas do município do Fundamental 2, né? E assim, terá como modalidade esportiva o futsal, baleado e basquete, porque a gente fez um formulário para os professores da rede que quiseram participar, porque não é um evento que é obrigatório das escolas. É um evento que a escola adere se ela entender que naquele momento ela consegue, né? E aí, pelo quantitativo de votação, a gente entendeu que essas três modalidades elas foram as mais votadas e por isso que nesse projeto piloto elas foram as cotadas. Teve um projeto inicial, né, que englobava mais modalidades, que inclusive tinha uma modalidade paralímpica, que eu tentava mesmo abraçar. No entanto, pelo tempo, por ser um projeto piloto, a gente conseguiu reduzir, né? Nessa redução, infelizmente, a gente não conseguiu, né, fazer esse resgate. Mas no ano que vem, quem sabe, a gente consegue literalmente sustentar o projeto inteiro. Mas voltando a falar dessas três modalidades, elas são, né, o que são mais praticados na escola. Por isso elas foram colocadas lá. Teremos aí 4 quadras, né? Que é a do centro, que é a Carlos Valadares, o Oyama Pinto, teremos a municipal, que é o Joselito Amorim, e temos aí uma escola que é parceira, né? Que é o Colégio Anísio Teixeira, que vai ceder a sua quadra para que a gente também possa fazer alguns jogos lá. Então essa parceria também é muito importante. Foram quadras do centro, para de fato trazer os alunos para outra realidade, para outra vivência, né? Acontecerá a abertura no dia 3
3 de novembro. Marquem aí, viu? Coloca aí. Grava aí, viu? Coloca no aí. calendário, dia 3 de novembro. Isso. 3 de novembro, né? A gente só está fechando o local, mas 3 de novembro à tarde e dia 14 vai ser cerimônia de premiação. Serão 2 semanas de jogos, viu? 2 semanas inteiras de jogos. A primeira semana, a categoria A, que compreende alunos de 11 a 13 anos. E na segunda semana, alunos da categoria B, que compreende aí 14 a 16 anos. Né? Então, a gente já falou sobre a abertura, sobre a cerimônia de premiação, sobre as categorias, né? E agora público, gente. Né? O público, além dos atletas, a escola poderá, sim, levar outros alunos que ela entenda que pode, naquele momento, estar participando, né? Para fazer a sua torcida. A gente precisa de uma torcida. Né? A gente precisa movimentar. E a gente sabe que movimentos, os alunos amam isso aí, gente. Então, agora mesmo, os atletas ficam... com certeza ansiosos para que venha logo a data, o jogo. Então, assim, agora nas escolas já deve estar um movimento. A Copa Edu, a Copa Edu. Então, assim, que a gente fique claro, né? As outras instituições, né, Estado e particulares, elas têm eventos próprios. E a gente fala, e o município tinha o quê? Agora temos a Copa Edu. E vamos chegar com força, com fé em Deus. Muito obrigado, Wilker. Espero que a gente se encontre lá, dia 3 de novembro. Chama o pessoal de casa, vamos fazer essa torcida para esse evento. E muito obrigado, Wilker, pela sua participação. Eu que agradeço, né, pelo convite, inclusive por estar aqui externando, né, sobre um projeto que, de fato, ele visa contribuir para a escola, né, trazer esse momento ímpar para os alunos, que eles tanto pedem, né, e trazer mesmo esse resgate, fazer com que as escolas se movimentem, trazer essa ideia de que a gente pode realmente ser muito mais do que apenas aquela educação física tradicional, né? A gente pode muito mais coisas. E foi bom também que a gente saiu da Copa Edu, a gente perpassou por um pouco da história da educação física, né? E entender que não se trata apenas de esportes. E, para além disso, a gente precisa mesmo, a educação física escolar, ela precisa ter um olhar mesmo mais sensível, né? Como eu já tinha falado anteriormente, a estrutura material, a estrutura física, para que, se a gente já consegue fazer com tão pouco, imagine se a gente tiver algo maior, com certeza a gente vai atingir outros patamares. Outro patamar, como dizem. Já tá ficando igual os alunos, né? A gente pega algumas coisas, né? Pega. E você que é professor de educação física, que você tenha também esse olhar sensível e que a gente venha trilhar esse caminho junto, lado a lado também. Muito obrigada, Wilker. Valeu, igualmente. Obrigado a você. Momento Dica de Estudos! Vamos agora começar. Esse é o nosso quadro, onde a gente dá dicas especiais para você que está com aquela dificuldade de conseguir se concentrar para estudar, para parar para estudar. Vamos para a nossa dica! A dica de hoje é: crie uma rotina leve e constante. A chave é ter organização sem se sobrecarregar. Primeiro, escolha um horário fixo. Pode ser logo depois do lanche da tarde ou 1 hora depois de chegar da escola. É importante criar um hábito para que o seu cérebro se acostume. Segundo, defina metas curtas. Em vez de estudar matemática, diga fazer 3 exercícios de fração. Ou revisar o resumo da aula de hoje. Assim a tarefa vai parecer mais fácil. E a nossa última dica é a técnica Pomodoro. Você conhece a técnica Pomodoro? Essa técnica ajuda uma pessoa a se concentrar em uma única tarefa. Estude 25 minutos, descanse 5. Aí você vai e estuda mais 25 minutos. Quando você intercala esses momentos de pausa e estudo, após 4 blocos, você vai fazer uma pausa maior de 15 a 20 minutos. Essa técnica é sucesso para você que quer conseguir se concentrar. E chegamos ao fim. Esse foi mais um podcast Caminhos da Educação, com muita informação e entretenimento para você. Quer continuar informado sobre a educação da nossa cidade? Então até semana que vem no nosso podcast Caminhos da Educação, porque a educação a gente faz caminhando lado a lado. Beijo!